Uma coisa para vocês, a gente vai conversar agora sobre a hepatite fulminante. Eu quero que vocês vejam esse VT nesse momento e depois a gente aprofunda no tema. A busca por um corpo considerado ideal pela sociedade muitas vezes causa problemas de saúde nas pessoas, sendo a maioria das vítimas as mulheres. Atualmente, 2 novos métodos entraram na moda, como um meio de emagrecer: o chá de 50 ervas e cápsulas que utilizam das mesmas. Ambos têm em seu composto chá verde, carqueja e mata verde, ervas que podem causar danos ao fígado. Por conta do alto uso, casos alarmantes de pessoas sofrendo com hepatite e necessitando de transplante, infelizmente se tornaram comuns. O mais assustador nestes casos é que antes do uso, o fígado dos pacientes estavam saudáveis. O Papo Reto de hoje apresenta os casos de hepatite fulminante por conta das ervas de emagrecimento. Fique atento e acompanhe. O assunto é muito sério mesmo. A gente vai falar sobre essa questão da hepatite fulminante, mas também vamos conversar sobre essa questão desses chás, né? É porque é natural, não faz mal, né? A gente vai conversar. Eu recebo aqui na Rede Vida de televisão a doutora Valéria Goulart. Doutora Valéria é endocrinologista e nutróloga, especialista em medicina e estilo de vida pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Olha, nossa senhora, viu? Especialista em medicina esportiva pela Unifesp São Paulo. Doutora Valéria, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida. Agradeço de antemão sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É um grande prazer estar aqui com vocês todos. Doutora Valéria, explica para nós, porque tem sido falado esse termo, né? As pessoas têm lido, têm comentado. Hepatite fulminante, o que vem a ser isso, doutora? Bom, hepatite fulminante, a gente fala que é como uma falência do fígado, assim, bem aguda, uma coisa muito grave. Se a gente for falar de doenças do fígado, é uma coisa muito séria, porque o fígado ele pode parar de funcionar e em poucas horas, poucos dias, a pessoa pode vir até morrer, né? Então, como o caso, infelizmente, dessa enfermeira que aconteceu, né? Então, o fígado ele fica muito debilitado. O fígado é um órgão de desintoxicação, ele serve para limpar as nossas toxinas, né? Então, a pessoa tem que ficar muito atenta a diversas coisas, porque a pessoa pode ter o fígado normal e, de repente, ele parar de diversos outros problemas que, principalmente, a pessoa vai fazer uso de alguns chás, de algumas substâncias que não está acostumada. Então, assim, ficar muito atento. Quando a urina ficar escura, né? Então, bem escura, enegrecida, os olhos começarem a ficar amarelos, né? Que a gente chama de icterícia, a pessoa começar a sentir mal-estar, pode começar até a ter um pouquinho de febre, náuseas, né? Vontade de vomitar, dor do lado direito, né? Da barriga, né? Do abdômen, onde que fica o fígado, a barriga pode ficar um pouquinho inchada, né? E às vezes tem pessoas que podem começar até a ter hemorragia. Então, isso é muito sério, né? Porque como o fígado ele entra em colapso, a pessoa pode, essa inflamação, né, o corpo fica inflamado em geral, pode atingir o cérebro, e a gente fala que chama encefalopatia hepática, né, essa inflamação do cérebro, e pode levar a pessoa até pro coma, né, então realmente a nível de hepatite é uma gravidade muito, assim, importante, por isso que eu não falo fulminante, né, e a pessoa tem que procurar ajuda médica urgente para poder, primeiro diagnosticar, ver as causas e poder ter que tratar. Doutora, então, olha, ela teve uma hepatite fulminante por conta desses chás. Mas eu pergunto para a senhora, essa história do chá, porque as pessoas falam assim, é chá não é remédio, chá não é isso, tal. A gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de chá e achar que por ser chá, né, por ser uma planta, ele é inofensivo, né? Infelizmente, assim, as pessoas acham que só porque é natural, que é planta, que é menos tóxicas do que os tratamentos convencionais, né? Sempre quando se fala de erva, não, essa é uma plantinha e tudo. Ainda mais quando, igual nesse caso, misturou, são 50 ervas, né? 50. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa nunca teve contato nenhum com aquele tipo de planta e, de repente, o fígado, peraí, eu tenho que metabolizar isso tudo. Fora que, assim, tem que saber muito bem das procedências, né,
Então, assim, de onde que foi feito? Existem vários chás, inclusive chás mesmo que são vendidos clandestinos em diversas banquinhas, em saquinhos engarrafados, né? Então, cápsulas. Muito cuidado até com o fabricante, né? Se for cápsula e erva, porque todo mundo está querendo, né, a pílula mágica para emagrecer, que é tudo que seja muito rápido, que é natural, não faz mal. Então, acho que esse é um caso que a gente tem que ficar de alerta, né? Infelizmente, essa própria empresa que, no caso que ela comprou esse chá de ervas, é uma empresa que não estava nem com registro na Anvisa, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Você vai comprar alguma coisa, eu acho que sempre tem que ter uma recomendação médica, ver se a pessoa está, fazer exames para ver se é compatível, nunca começar, vamos tomar tudo misturado de uma vez, né? Porque o nosso corpo não é obrigado a metabolizar tudo que a gente come, e principalmente saber a procedência, né? Porque às vezes, porque está vendendo na internet é bom e tal, tem que tomar muito cuidado, né? Hoje com as redes sociais, né? Então, acaba difundindo bastante isso, e as pessoas, infelizmente, não vão tomar as precauções devidas e fazer uso indiscriminado de tudo só porque é natural. A senhora falou sobre alguns sinais de que é quando a pessoa está com algo grave no fígado. As pessoas estão pedindo para a senhora retomar esses sinais. O pessoal está ligando pedindo para a senhora de novo dizer quais são esses sintomas. É claro que todo sintoma deve nos levar ao médico mas o pessoal está pedindo para a senhora repetir quais são esses sintomas mais evidentes quando a pessoa está com algo no fígado. Sim, a gente fala que o fígado, ele está, os sinais que são, né, e sintomas que o fígado está inflamado. Na hora que a pessoa pode começar a sentir dor no corpo, a barriga começar a ficar inchada, ficar com náuseas, vomitar do nada, sabe? Então, assim, um dos principais sintomas, começar a ver que o olho está ficando amarelado, né? Então, essa partezinha branquinha dos olhos, ele vai ficar amarelado. A urina, na hora que vai urinar, ela vai ficar escura, tipo como se fosse Coca-Cola, né? As fezes, entendeu? Podem ficar claras. A gente fala que é como se fosse, sabe, aquela massa do vidraceiro, do vidro, as fezes ficam mais claras, a pessoa fica com tontura. Então, isso é um sintoma, isso do nada. Então, imediatamente a pessoa tem que procurar, né, um pronto-socorro, um posto de saúde, algum lugar médico para poder fazer o diagnóstico e começar o quanto antes o tratamento. Muito bom. Doutora, está muito bom, está uma repercussão enorme a sua presença aqui. Eu vou pedir a senhora 3 minutinhos para eu conversar com a Kelly e volto para conversar com a senhora. Aqui, doutora, eu quero perguntar para a senhora o seguinte, alguns alimentos podem causar hepatite também, ou de repente transformar isso? Doutora, tem pergunta aqui, da pessoa, chegou uma pergunta aqui, exemplo, goiabada, água com gengibre. O que é isso, água com gengibre? Tem isso? Para emagrecer, tem isso? Tem? Não sabia, não. O pessoal está perguntando aqui. Certo. Hibisco também. Não, assim, existe o gengibre, ele tem uma substância que chama o gingerol, ele ajuda até a acelerar o metabolismo, tem pessoas que podem até sentir a melhoria, mas assim, é que eu falo, eu acho que tem que tomar muito cuidado, principalmente, primeiro tem que saber a história da pessoa, se a pessoa às vezes já tem um fígado sensível, não sabe se já teve algum tipo de hepatite, então às vezes você tem que, tudo que é diferente, então acho que tem que tomar um certo cuidado, porque nem eu falei, hoje tem essas receitas de bolo, né, que a gente fala, né, toma isso, toma aquilo, não sei o quê, e aí você tem que saber se você tá apto para você realmente fazer uso, né, desses tipos de substâncias, né, que você não está acostumado. Mas assim, tem alguns alimentos que eles até favorecem, né, quem tem uma sensibilidade no fígado. Doutora, quando a pessoa passa por um momento agudo como esse, que a gente está tratando dessa senhora, que teve um problema muito sério e levou à morte, mas qual é o tipo de tratamento que a pessoa deve recorrer? O que deve ser feito em primeiro lugar? A pessoa percebeu, sintomas foram notados, fezes branca, praticamente clara, eu tô com o olho amarelo, o que ela deve fazer? Claro, correr para o hospital. E como é o tratamento que deve ser feito? A primeira coisa, quando é bem assim na cara, o olho amarelo, as fezes claras e a urina escura, imediatamente, não pensar 2 vezes, já vai direto para um pronto-socorro, né? Quando chegar lá, é importante o médico que está no atendimento falar tudo que a pessoa usou, porque só foram descobrir
dessa moça. Infelizmente, quando faleceu, foi ver o que tinha na casa dela, né? Porque começaram a investigar um monte de coisa que ele estava tomando, o que faz, porque é muito importante isso para ter até um diagnóstico diferencial. Mas, assim, primeira coisa, ir direto no hospital, né? Porque como é muito grave, não tem que fazer diversos exames para detectar se é tipo de hepatite fulminante, porque o tratamento principal vai fazer uso de alguns medicamentos para desintoxicar o fígado. E se for realmente hepatite fulminante, a pessoa geralmente ela tem que ir até para uma UTI, né? Porque aí tem que ter, não pode comer qualquer coisa, né? Então tem que, muitas vezes, pode ter um comprometimento do rim, às vezes a pessoa tem que fazer diálise, né? Como se fosse, o rim também pode parar de funcionar, você vê, devido à gravidade do caso. E existem algumas coisas que a inflamação do fígado é muito grande, que às vezes não consegue nem reverter. Então, às vezes, grande parte dos casos tem que fazer um transplante de fígado, né? Então tem que tocar o fígado, né? No caso dela, ela até, né, é uma urgência muito grande, que a pessoa já entra na fila rápida, né, de emergência do fígado, a classificação dela já fica como prioritária. E no caso dela, ela recebeu até um fígado, mas infelizmente ela teve rejeição do fígado e não deu tempo de fazer outro transplante, né? Então, é muito importante uma equipe profissional, multiprofissional, uma equipe que tem especialista em fígado, que é o hepatologista, né, para poder realmente ver uma melhor condução do caso. Então não adianta a pessoa, eu vou tomar em casa, não estou passando bem, meu olho está amarelo, vou tomar um chazinho de picão, uma coisa outra, assim, não, é emergência, a pessoa tem que sair correndo para o hospital e lá a equipe, se não tiver recurso, né, então ela, às vezes o hospital, o posto de saúde não vai ter condição de cuidar de um caso desse, a pessoa vai ser transferida para um centro de referência. Doutora, eu estou achando muito bom conversar com a senhora. Me diga uma coisa, a gente está falando de hepatite fulminante, mas que tipos de hepatite existem? Então, na verdade, existem outros tipos de hepatite, né? Então, tem hepatite A, que a gente fala que é a forma mais branda, né? Que a evolução dela se cura por sozinha, né? Benigna. Geralmente, a hepatite A ela é cometido de água contaminada, essa época que tem bastante enchentes, né? Então, assim, a contaminação, tanto da pessoa, né, o fato de estar em contato com a água, entendeu? Ou de alimentos que estão também contaminados, alimentos crus que tem já esse vírus, né, que é um vírus, né? Existem alguns casos recentes mostrando que até a prática do sexo oral sem proteção pode, se a pessoa está contaminada com hepatite A, pode pegar, né? E tem até vacina, né, para hepatite A. Sim. Existe a hepatite B, que a hepatite B, ela já tem, assim, 15% da população no Brasil já tem trabalhos mostrando que já está contaminada e às vezes 1% vai ficar portadora crônica de hepatite B. Sim. E a hepatite B, ela é transmitida por relações sexuais, a pessoa quando teve de repente uma transfusão de sangue, sim, né? Então, contaminado, ou teve contato, né, que a gente fala instrumento pérfuro-cortantes, né, que às vezes o sangue, por exemplo, agulha, seringa, alicate de unha, que tem a presença do vírus da hepatite B, né, agulhas até de tatuagem, que não foram tratadas, tem que tomar um cuidado muito grande. E a mais grave de todas, tirando a fulminante, né, é a hepatite C, né, que a hepatite C, para a gente ter uma ideia, mais 500 milhões de pessoas no mundo inteiro já estão infectadas com hepatite C e ela realmente, hoje, graças a Deus, tem tratamento, mas é uma hepatite, tirando a fulminante, que a fulminante seria a gravidade da gravidade para o fígado, é uma hepatite que tem que tomar muito cuidado hoje e a pessoa fazer um diagnóstico. Por isso que é muito importante as pessoas, né, consultarem frequentemente um médico, começarem a ver como que está a saúde do seu corpo em geral e principalmente a saúde do fígado, porque nós temos 2 órgãos de desintoxicação, que é o rim, que sempre tem que estar funcionando legal, ainda bem que temos 2, e tem o fígado também, que é um órgão de desintoxicação fundamental. E se às vezes a pessoa já tem uma sensibilidade no fígado, então não pode nem correr o risco de pegar de repente um tipo de hepatite, principalmente uma hepatite fulminante. A senhora falou da saúde do fígado, vou perguntar para a senhora. E uma das coisas que sempre as pessoas são acometidas, sempre faz o exame, pessoal, como que chama aquela gordura no fígado, né? Como chama? Como que chama? Estetose hepática. Estetose hepática, né? É a gordura do fígado. A gordura do fígado. O que vem a ser isso, doutora?
Bom, esteatose hepática é um tipo de gordura que acaba o fígado produzindo, principalmente se a pessoa, né, não tem uma boa alimentação, né, começa a comer, sempre vai comer uma picanhazinha, sempre tem uma gordurinha, né, então pessoas que estão acima do peso têm uma tendência maior de ter esteatose hepática, que é essa gordura no fígado. Ela tem 3 tipos de classificação, né, que é leve, moderada e uma forma um pouquinho maior, então é grau 1, 2 e 3. 3 às vezes é quase a cirrose, então é muito importante a pessoa realmente manter o peso, cuidar de si. Existe um tipo de problema que chama síndrome metabólica, quando o pâncreas começa a produzir uma quantidade de insulina desordenada, que aumenta o risco da pessoa ter gordura no fígado, né? Predisposição hereditárias. Então são várias vezes pessoas que têm algumas alterações no sangue, que acumula mais o ferro no fígado, e com isso também pode aumentar a chance de ter essa gordurinha no fígado, né, que a gente fala que é gordura visceral, e isso aumenta o risco cardíaco. Então é muito importante a gente sempre estar, né, com a saúde do nosso corpo em geral, e principalmente, como estamos falando, de alertar bastante para o fígado. Doutora, a senhora é endocrinologista e é nutróloga. Eu vou fazer uma pergunta agora para a nutróloga, então. Como é que a gente cuida bem do nosso fígado, então? Bom, primeira coisa que a gente tem que sempre pensar a nível da saúde do nosso fígado é tomar cuidado, né, do que a gente vai colocar dentro do nosso organismo, né? Sim. O Brasil é um dos maiores consumidores de suplementação alimentar no mundo. O brasileiro adora se automedicar, adora tomar tudo que deu, sem orientação de um profissional competente, né? Então vai comprando tudo por indicação pela internet e tudo. Então toda hora tá surgindo, principalmente no verão, né? Novo suplemento para emagrecer. Então tem que tomar um cuidado muito grande do que você vai colocar dentro do seu organismo, entendeu? Então sempre consultar um médico, sempre tentar ver procedência, né? Então se a mulher, imagina se a mulher ainda estiver grávida, amamentando, né? Não, nossa, tô amamentando, tudo pode passar pro neném, né? Então pessoas que fizeram cirurgia recente, muitas vezes tomou medicamentos, né, durante a cirurgia, que o fígado fica mais sensível. Pessoas com menos de 18 anos de idade, mais de 65 anos de idade, tem que tomar um certo cuidado também de qualquer coisas de procedências duvidosas, né? E se tiver também fazendo um tratamento com medicamentos, existem medicamentos que a pessoa está fazendo uso e não pode ficar misturando. Então, às vezes, a pessoa nem vai imaginar só uma ervinha, né? Então, por exemplo, existem alguns tipos de ervas que, mesmo sendo natural, por exemplo, a erva de São João, que é a cava-cava, e às vezes a pessoa está fazendo uso do medicamento para dormir, ou medicamento derivado do benzodiazepínico, que não é legal, entendeu? Então, assim, às vezes o brasileiro gosta de se automedicar misturando, e às vezes vai passar no médico, não avisa para ele, olha, eu estou fazendo isso. Não, o médico, ele tem que saber de tudo que está acontecendo no organismo da pessoa, mesmo que seja natural, para justamente fazer o nexo causal. Não, realmente isso aqui não pode, que isso aqui pode sobrecarregar esse órgão. Então, eu acho que é muito importante a pessoa, né, tomar consciência e parar de se automedicar, ficar seguindo, né, conselhos, né, infelizmente hoje na internet é o que mais tem. Mas sempre consultando o médico, acho que é importante, isso que é importante. Doutora Valéria Goulart, endocrinologista, nutróloga, olha aqui, ó, muito obrigado. A doutora Valéria, eu vou dar o contato dela para vocês seguirem ela no Instagram. Atenção, achei ótimo o seu endereço no Instagram aqui, ó. @doutoradieta. Opa, que beleza. Doutora mesmo aqui, ó. @doutoradieta. Então, gente, quer fazer uma dieta? Faça com um profissional, com um médico, com um nutrólogo, que vai te ajudar, que vai te dizer, ó, pode comer sem sacrifício, sem ficar fazendo loucura. Olha, ó, @doutoradieta. Pode seguir a doutora Valéria Goulart. E aí, sempre tem dicas, sempre tem instruções que deve ser feito. Eu agradeço muito mesmo a senhora. Obrigado por ter estado conosco. Agradeço pelo seu tempo, né, despendido aqui para a Rede Vida e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, viu, doutora? Tá bom, eu que te agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom, olha aí.